E aí, galera do oitavo e nono ano, sejam bem-vindos à nossa aula. A gente vai dar continuidade aos conteúdos da apostila, né? E focando agora a aula como tema para o dia 14/4, que já se passou, né? Nós vamos falar sobre testemunho. Então, essa sequência de aulas corresponde ao dia 14/4, ao dia 15 e o dia 22/4. Então, vamos focar agora a essa temática com relação ao nosso tema. Dando sequência ao nosso cabeçalho da aula, né? Professor Alan Júnior Cardoso da Costa, da Escola Estadual Geraldo Santana dos Santos. Bom, galera, nós vimos depoimento. Vimos as características do depoimento. Mas e o testemunho? Né? O que é testemunho? Ah, eu fui convidado para fazer um depoimento. Ah, eu fui convidado para testemunhar. E aí, tem diferença? Quais são as singularidades entre um e outro? Em alguns momentos, testemunho e depoimento, eles são sinônimos, tá? Sendo sinônimos, se parecem, mas depoimento e testemunho têm algumas características que a gente pode perceber de diferença. Então, são, mesmo que sinônimos, mas possuem diferenças. Vamos conhecer. Então, gente, o testemunho como gênero textual possui as mesmas situações aí do que acontece em depoimento. Porém, a diferença está no narrador, que não é mais o protagonista da história. O testemunho você vai falar sobre algo, tá? E não de você. Você vai falar sobre algo. Isso é interessante do testemunho. Então, declaração feita pela testemunha. Testemunha é quem viu, tá? Testemunho vem de testemunha. Então, eu testemunhei um fato, né? Então, eu sou uma testemunha. Eu vou dar um testemunho do que eu presenciei, do que eu vi. Depoimento, eu vou utilizar a primeira pessoa do singular. Eu vou falar de mim. No testemunho, eu vou falar do outro, da coisa, de algo que eu vi e até mesmo presenciei, mas não participei, eu vi algo. Então eu vou falar de alguma coisa. Então aqui já tem algumas situações que eu posso perceber entre depoimento e testemunho, tá? O testemunho eu vou falar de algo. No depoimento eu vou fazer um depoimento a respeito daquilo que aconteceu comigo. Testemunho, vou falar de algo que aconteceu, tá certo? E que não precisa literalmente ser com relação a mim. Se aconteceu comigo, é depoimento. Se eu vi, é testemunho, tá ok? Bora lá. Gente, aprendendo um pouquinho mais para a gente poder contextualizar aqui o assunto. Então, o que pode ser usado para comprovar a veracidade ou existência de algo prova. Então, testemunha é muito utilizado no meio jurídico, tá? Da academia jurídica, para servir como prova, né? Olha, eu sou testemunha de que essa terra é de fulano, realmente. Olha, eu sou testemunha, ela foi agredida assim pelo marido dela, eu vi, outros vizinhos que estavam em volta também viram, o seu João, a dona Antônia. Sim, eu vi a criança transitando pela rua quando parou um carro e pegou a criança. Veja, eu sou prova de que aconteceu um crime, eu vi alguma coisa. Então, o meu testemunho ele pode ser utilizado como prova. Sim, foi ele, eu reconheço ele. Ele estava no carro. A 1h da tarde, ele parou o carro em frente à casa da mulher, disparou 3 tiros. Pá, pá, pá. Eu entrei em desespero e chamei a polícia. Então, aqui eu estou sendo uma testemunha, eu estou testemunhando algo que eu vi. Eu vivi? Não, você não recebeu os tiros, você não viveu a cena de ser, a situação de ser baleada, mas você presenciou, você viu a situação. Então, o testemunho aqui tem essa característica, tá? Ah, professor, e se eu pudesse transformar isso num testemunho? Eu estava abrindo o portão quando ele parou o carro e disparou 3 tiros contra mim. Ó, aqui é um depoimento. Eu estava abrindo o portão e ele disparou 3 tiros contra mim. Testemunho. Eu vi quando ele parou o carro, desceu o vidro e deu 3 tiros na direção dela. Há uma diferença aqui. Então, bora lá.
Descrição com relação ao testemunho. Então, entendendo um pouquinho mais, né? É um tipo de relato no qual são narrados fatos supostamente reais. Existe o falso testemunho, que é crime até pela justiça, né? Por uma pessoa. O narrador, portanto, não participa diretamente. Lembra do que eu falei? Eu sofri 3 tiros. Eu vi ele disparando 3 tiros. Olha a diferença, né? Então ele não participa diretamente da história, apenas observa o desenrolar dos fatos. Esse formato textual apresenta os elementos básicos da narrativa. O que é? Sequência dos fatos ali, as pessoas como as personagens, né? Tempo, né? Olha, foi de manhã quando o carro se aproximou do portão. Acabei de dar uma ideia de temporalidade, né? Foi no período da manhã. Então, o espaço, a rua João Antônio, né? Logo de manhã ele parou o veículo. Eu estou dizendo o espaço agora, né? E o narrador, embora seja onipresente, ele vê. O onipresente quer dizer que ele está vendo, tá? Não se configura como protagonista da história. Ele está vendo, mas ele não pode ser protagonista, porque ele não viveu o ato de ser baleado aqui, igual o exemplo que eu estou colocando. Ele apenas presenciou, ele viu, mas não pôde interferir. Tá? Ele é um onisciente, onipresente, ele viu, mas não pôde interferir na situação, no resultado final. Os verbos e pronomes são empregados predominantemente na primeira pessoa. Eu vi, eu estava lá, tá? Eu escutei, certo? Então é sempre a primeira pessoa. Os verbos oscilam entre o pretérito perfeito e o presente do indicativo. Eu estava, tá? Eu vi, né? Emprega-se o padrão culto e formal da língua. Por quê? Porque geralmente no testemunho, é que indo para o lado jurídico, para ficar mais fácil de entendermos, ele é um documento. E se é um documento, ele vai ser formalizado, né? Então, por isso, ele precisa obedecer a norma padrão da língua. Eu não digo culto, porque quando a gente fala de culto, a gente acaba preconizando que as demais formas de se falar não são cultas, são incultas. Não, cultura é indiferente da forma da fala. Então, padrão, a norma padrão. Eu por mim, iria excluir o termo culto, mas padrão seria melhor, da língua portuguesa, certo? Bom, sinônimo de testemunho. Existem coisas que podem ser sinônimas do testemunho. O que é sinônimo de testemunho? Prova, indício, vestígio e depoimento. Então, são testemunhos, são coisas sinônimo, quer dizer que parece, é parecido, né? Tem singularidades? Tem. Tem diferenças? Singularidades são diferenças? Tem. Porém, né, são sinônimos, parecem. Né? Continuando aqui. Bom, qual que é a diferença, então, entre testemunho e depoimento? Depoimento versus testemunho. É depoimento ou testemunho? Bora lá, então. Vai ficar bem claro, eu coloquei aqui em caixa alta, em negrito, perdão, os termos que vai ajudar, os termos que vão ajudar a entender. Então, o depoimento é um texto onde narra fatos reais vividos por uma pessoa. Se é fatos reais vividos por uma pessoa, vividos e não presenciados. Vivido é depoimento. Tá? O narrador é protagonista da história. Se eu sou protagonista, se eu vivi, eu estou fazendo um depoimento. Os principais elementos que se destacam nessa narrativa do depoimento é a presença de sequência de fatos, pessoa, tempo, espaço, verbos, pronomes utilizados na narrativa são empregados, na sua maioria, na primeira pessoa também, empregando-se na língua na forma padrão. Em contraste, ou seja, em contrapartida, o testemunho é um relato onde se narram fatos supostamente reais, testemunhados por uma pessoa. Por quê? Porque eu posso dar um falso testemunho, eu posso mentir. Não. Ele não abaixou o vidro. Ela o agrediu, ela xingou, ela o humilhou e foi para cima dele, ele tentando se defender, estava com uma arma na mão e, sem querer, de maneira por impulso, a arma disparou.
Então veja que aqui eu estou camuflando uma história, é o meu testemunho, né? Eu posso dar um falso testemunho. Veja que tudo aqui é suposição, tá, gente? Então, dessa forma, o narrador não participa diretamente da história no testemunho. Apenas testemunha, observa os fatos. Eu só observo os fatos quando eu estou testemunhando. Quando eu estou depondo, eu estou falando daquilo que eu vivi. Se vou falar daquilo que eu vi, eu vou testemunhar. Espero que isso tenha ficado bem claro para vocês. É algo muito importante. Peguem a apostila de vocês, vamos aos exercícios, certo? Ok. Atividade número 1. Só para lembrar, tem aí na apostila de vocês textos que seria interessante que vocês lessem antes de responder essas perguntas aqui, certo? Leiam a apostila, estejam com o material. Número 1. Ok, vimos os dois tipos de gênero dessa aula, depoimento e testemunho. Quais as diferenças que você percebeu entre os dois? Então, falamos muito, discutimos muito a respeito. O que é testemunho e o que é depoimento. Qual a intenção de cada texto? Então, veja, no depoimento, eu tenho a intenção de dar... Lembra que geralmente o depoimento tem uma lição de vida, né? Com relação ao que foi vivido, tudo mais, vivido, né? Pelo indivíduo. No testemunho, você tem a situação de dar veracidade a um contexto que aconteceu. Você está testemunhando. Você é prova de que aquilo aconteceu. Então, no depoimento, geralmente carrega uma lição de vida. No testemunho, você se torna uma prova de algo que aconteceu, certo? 3. Você já fez um depoimento ou um testemunho em algum momento da sua vida? As religiões usam muito. Quem aqui tem um testemunho ou um depoimento para fazer com relação a algo que Deus, Jesus, realizou na sua vida? A religião tem muito disso, né? Você já foi convidado para um depoimento? Você já deu um depoimento ou um testemunho? Seja ele criminal ou até mesmo moral ou na sociedade, em relação a algo. Quando, onde e por que você fez isso? Tá certo? Então, fica aí essas 3 questões para vocês. Por favor, leiam o material da apostila para estarem respondendo essas questões. Pessoal, por hoje é só. A gente se vê na próxima aula, que vai falar a respeito de argumentação e retórica, que é a aula correspondente ao dia 15 e 22. Por favor, não perca a próxima aula. Bons estudos e nos vemos lá.